Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos continuar aqui com a nossa programação pessoal, né? Conversando aqui, debatendo, discutindo, né? Diversas questões aí de temas de extrema importância para aqueles que, né? Pretendem, né, mudar radicalmente a nossa realidade, né, a nossa sociedade. E vamos aqui conversar de conjuntura nacional, né, conjuntura política nacional, com uma corrente que eu acho que não veio ainda no mesa de debates, né, que é a esquerda marxista, né? E vamos tentar conversar aqui com os companheiros, né, ver o que eles estão pensando aí da conturbada, né, situação política e nacional, né, e conversar além disso, né, de outros temas a mais. Então, estou aqui com o Caio, né, representando aqui a esquerda marxista. Então, tudo bem, Caio? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, Guilherme. Uma saudação aí a vocês do Mesa de Debates. Obrigado pelo convite. A esquerda marxista, né, é a seção brasileira da Corrente Marxista Internacional, que é uma organização mundial que existe em mais de 40 países e em todos os continentes do mundo, onde a gente atua buscando organizar os comunistas numa linha de independência de classe, buscando intervir na luta de classes junto à classe trabalhadora com o objetivo da tomada do poder, né, pelo proletariado. E aqui no Brasil, a esquerda marxista hoje se situa como uma corrente do PSOL, né, e está aí se levando um combate pela independência do PSOL diante do governo Lula, agora às vésperas do Congresso do PSOL, que deve tomar uma posição sobre isso, né. Acho que é isso que mais aí como uma apresentação. Caio, então vamos aí começar com as nossas perguntas, né? Peço aí que mantenha o microfone desligado. E primeiramente, né, como que você está enxergando, né, vendo, né, já que você falou aí do governo Lula, o atual governo, né? Qual que é o seu balanço que você tem dele nesses 8 meses? Olha, Guilherme, nós votamos no Lula, né? A gente votou para eleger o Lula para derrotar o Bolsonaro sem pestanejar. Não tínhamos dúvida nenhuma quanto a isso. Entretanto, também não tínhamos dúvida nenhuma do caráter do que seria o governo Lula. Um governo que se forma em aliança com a burguesia, e isso representado de maneira mais simbólica ali pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que, embora tenha mudado de partido, não consideramos o PSB um partido dos trabalhadores, um partido de esquerda, nada disso, né? Para nós, o PSB é um partido burguês, não um representante do mesmo naipe do PSDB, da burguesia, mas é um partido da burguesia, e, e um governo que acolhe entre os seus ministérios e nos seus cargos de mais alto escalão vários componentes políticos aí da burguesia, da direita brasileira, inclusive da extrema direita, né, inclusive bolsonaristas, né, que estão aí hoje no governo Lula. Então, assim, a gente não tem nenhuma dúvida do caráter desse governo que se propõe a ser um governo de unidade nacional com a burguesia, com a classe dominante e, portanto, um governo a serviço do capital, né? A gente não tem dúvida disso. E nesses 8 meses tem demonstrado isso, né? É um governo que mostra a que veio. Pode ter alguns acenos à classe trabalhadora, e aí qualquer aceno, depois de 4 anos de Bolsonaro,
agrada, né? Qualquer aceno agrada, porque foi muito duro os 4 anos sob o Bolsonaro. Entretanto, são meros acenos, né? Quando se trata de fato de discutir para onde vão os recursos, é um governo que se compromete totalmente com o pagamento dos juros da dívida pública, portanto, com a manutenção do sistema da dívida que serve para abocanhar porções cada vez maiores da mais-valia produzida pelo povo trabalhador e desviar isso para os bolsos dos especuladores do capital financeiro internacional, né? Então, o governo está a serviço disso. E poderia dar inúmeros exemplos aqui, tanto do novo arcabouço fiscal que foi aprovado e que foi encaminhado pelo governo, pelo Haddad, ou mesmo, por exemplo, ontem a gente teve uma situação de apagões, né, um apagão geral no Brasil, que está evidentemente relacionado com a privatização da Eletrobras, que foi feita durante o governo do Bolsonaro, e que, se o governo Lula fosse um governo comprometido com os interesses da classe trabalhadora de fato, deveria estar, no mínimo, batalhando para reestatizar a Eletrobras. E não há nenhum sinal disso, pelo contrário, né? A disposição do governo é de não mexer nisso, é manter como está. Então, a gente não tem nenhuma dúvida de que o governo Lula é um governo a serviço do capital, né? E, portanto, deve entrar em choque, como está entrando, com os interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora, e a classe trabalhadora vai ter que se mobilizar num terreno que é delicado, porque em nenhum momento isso pode significar jogar água no moinho da oposição bolsonarista, né? A gente sabe que é um governo a serviço do capital, mas que ao mesmo tempo tem uma oposição de extrema direita trabalhando. E agora isso não deve fazer com que a classe trabalhadora se hesite em lutar pelos seus interesses históricos, né? Por isso que a discussão que a gente faz é que o PSOL deveria manter total independência do governo e agir de acordo com os interesses da classe trabalhadora. Se o PSOL fizer isso, ele pode ser um referencial político à esquerda do governo e, portanto, ajudar a classe trabalhadora a lutar pelos seus interesses sem jogar água no moinho da oposição de extrema-direita bolsonarista. Agora, se o PSOL não. Se o PSOL se recusar a cumprir esse papel, aderindo ao governo como parte do governo, aí fica mais difícil, né? A classe trabalhadora fica sem uma referência, sem um referencial à esquerda. Outros partidos de esquerda que muito pequenos que possam vir a fazer buscar cumprir esse papel não são reconhecidos como referenciais viáveis pela classe trabalhadora, e isso pode levar a uma confusão, porque quando você não tem referencial, é fácil cair na confusão, e essa confusão pode levar a setores da classe trabalhadora, ao se verem enfrentados ao governo, irem à direita, ao invés de fazer o combate de classe, né? Então, é muito perigoso e prejudicial, danoso à classe trabalhadora o papel que hoje está jogando o Lula e o PT e o papel que a direção do PSOL está jogando em direção a fazer parte do governo. Não sei se respondi isso. Respondeu sim. E Caio, já que você adiantou a minha segunda pergunta, né? E o que explica esse giro, né, do pessoal, né? Qual que é a avaliação que vocês fazem desse giro que o pessoal tomou no último período? Olha, Guilherme, se você olhar para o quadro da situação internacional, nos últimos anos você vai ver vários fenômenos que são semelhantes, tá? Não quero aqui propor uma, uma transferência mecânica das situações, analogias
Mas a gente precisa, salvaguardadas as proporções, olhar para a história do que está acontecendo em outros lugares e buscar aprender com essas lições, né? Então a gente viu no último período o Syriza, na Grécia, por exemplo, onde o Syriza é um partido que, veja bem, ele é um racha do antigo Partido Comunista, grego. E lá na Grécia tinha um partido de massas da classe trabalhadora, que era o PASOK, que era como se fosse o PT, que desde o final da ditadura militar na Grécia, ele vinha se revezando com o partido da burguesia no governo. Às vezes ganhava a eleição, o PASOK, às vezes ganhava o partido da burguesia lá, o partido da direita. E o Syriza era um partido muito pequeno, com pouca expressão eleitoral, mais ou menos como o PSOL vinha sendo aqui também. Até que, diante da falência política do PASOK, lá na Grécia, o Syriza ganhou um apoio eleitoral grande e foi eleito para o governo. E vejam bem, o cara que foi eleito para ser o primeiro-ministro lá, que é o Tsipras, tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, quando ele esteve aqui no Brasil, inclusive, antes de chegar ao governo. O Tsipras, ele era vereador em Atenas. Ele era um vereador, né? Então, era um partido que tinha uma expressão ainda muito pequena e que foi alçado ao governo com um discurso radical, à esquerda do PASOK, e com o discurso, na época, de que a Grécia não devia pagar a dívida, não devia se submeter aos interesses do Banco Central Europeu, do FMI, da Troika, né, que eles chamam da União Europeia. Entretanto, ao chegar no governo, o Tsipras trai isso. Ele trai. Ele não cumpre o programa dele. Ele não leva até as últimas consequências. Na Espanha, a gente viu o Podemos, que em 2014 surge como um novo partido e que poderia, digamos assim, levar a cabo as aspirações da classe trabalhadora do Estado espanhol, ao contrário do que o partido PSOE, que era o Partido Socialista, partido tradicional da classe trabalhadora espanhola, e o PCE, que é o Partido Comunista Espanhol, vinham traindo também, né? E o Podemos, à medida em que foi ganhando eleições parlamentares, elegendo deputados, à medida em que foi ganhando prefeituras de cidades, etc., foi adaptando o seu discurso e a sua prática política para se tornar mais palatável às instituições burguesas, à classe dominante. E hoje já não representa mais os anseios da classe trabalhadora na Espanha. A gente viu, de certa maneira, também fenômenos semelhantes como o Jeremy Corbyn na Inglaterra, ou mesmo o Bernie Sanders nos Estados Unidos, que apesar de que não estava num partido da classe trabalhadora, ele se apresentou nas prévias do Partido Democrata para a eleição, nas prévias para presidente, né, contra Hillary Clinton, como sendo e depois contra o Biden, né, também, onde ele se dizia socialista. Ele se dizia socialista, mesmo ele sendo um senador do Partido Democrata. E isso mobilizou milhões de pessoas por todos os Estados Unidos, que enxergaram na pré-candidatura do Bernie Sanders a esperança de poder votar por um socialista nas eleições americanas, né? Numa situação onde hoje tem pesquisas nos Estados Unidos que mostram que quase 40% dos jovens nos Estados Unidos hoje se identificam como sendo comunistas ou socialistas, né? Na Inglaterra também uma porcentagem parecida. Entretanto, o próprio Bernie Sanders, assim como o Jeremy Corbyn na Inglaterra, o Jeremy Corbyn ganhou as eleições e se tornou o secretário-geral, o presidente do Partido Trabalhista na Inglaterra, e ao invés dele fazer uma limpa e expulsar a direita de dentro do Partido Trabalhista, ele se dobrou à pressão que ele sofreu. E o Bernie Sanders também, ao invés de, quando perdeu as prévias fraudadas ali do Partido Democrata, que ele poderia ter ganho, ao invés dele não aceitar o resultado e se lançar à parte, por fora do Partido Democrata, como candidato à presidência da República,
ou chamar a construção de um partido socialista nos Estados Unidos, portanto, poderia criar um partido socialista de massas, com milhões de pessoas apoiando esse partido. Ao invés de fazer isso, ele retira a candidatura dele e aceita e apoia a candidatura vencedora do Partido Democrata, no caso, na primeira eleição da Hillary Clinton e agora na segunda do Joe Biden. Ou seja, todas essas figuras, né, que se apresentaram, esses agentes políticos, né, sendo mesmo indivíduos ou partidos, organizações, eu estou citando alguns aqui, mas poderia citar mais vários outros, né, o Boric no Chile, poderia citar outros aí na América Latina, quando chegam próximo do poder ou quando chegam ao poder, traem aquele discurso e aquela política que havia se proposto a cumprir quando conseguiu obter um apoio importante no seu surgimento. E isso se dá porque, em geral, essas formações políticas, elas são reformistas, elas não têm no horizonte a perspectiva revolucionária da tomada do poder pela classe trabalhadora, a destituição da propriedade privada dos grandes meios de produção da burguesia, portanto, a expropriação da burguesia e o estabelecimento de uma nova sociedade, como o que foi tentado na União Soviética e em outras experiências. Eles não têm essa perspectiva, né? Eles têm a perspectiva de assumir a cadeira do governo, mas manter o regime capitalista. E, portanto, esses reformistas, eles historicamente traem o discurso mais radical que eles tinham no começo. E a direção do PSOL, aqui no Brasil, tem a mesma perspectiva que esses, né? Existem grupos dentro do PSOL que têm uma perspectiva revolucionária, assim como é o caso da esquerda marxista. Entretanto, quando a gente vê hoje qual que é a maioria da direção que está estabelecida no partido, é uma maioria reformista, que você pode chamar de reformista de esquerda, né? O Boulos tem um discurso reformista de esquerda, que é diferente de um reformismo mais moderado, mas ainda assim é reformismo. E por isso tende a trair. Nesse momento de pressão, numa situação muito delicada, onde você tem uma oposição de extrema-direita bolsonarista, né, que por mais que tenha sido derrotada nas urnas, mostrou força, né, teve 58 milhões de votos, etc., é normal que, sob essa pressão, os reformistas de esquerda busquem se adaptar e capitular diante da proposta de frente ampla, de frente única com setores da burguesia, né, do governo de unidade nacional, como é o que o Lula construiu. Então eles querem se submeter ao Lula. Hoje, se você entra no Instagram do Boulos, hoje, você vai ver lá vídeos onde parece que o Boulos é do PT. Ele defende o governo Lula mais do que o próprio Lula. Assim. Não tem uma postura crítica. Por exemplo, não fala da Eletrobras. Ao mesmo tempo, você tem setores do PSOL que falam. Ontem mesmo, na tribuna, na Câmara, o deputado federal do Rio de Janeiro, Glauber Braga, estava questionando por que o governo Lula não reestatiza a Eletrobras diante do apagão que teve. Mas isso é um deputado federal do PSOL. Os outros, em geral, a maioria da bancada do PSOL no Congresso vai na linha do Boulos, que é o líder do PSOL hoje no Congresso, né, que é a linha de defender o governo, não fazer críticas ao governo e achar que com isso está fortalecendo a luta contra a extrema-direita. Mas não, porque se o governo não atende os interesses mais básicos da classe trabalhadora, né, e agora a gente está vendo, deve ter aí aumento da energia elétrica, deve ter aumento dos combustíveis agora, né? Isso é porque o governo aplica uma política em prol do capital. E aí não adianta defender esse governo contra a extrema-direita, né? Não é disso que se trata, não é quem tem mais torcida por um time ou para o outro. A questão é, a classe trabalhadora tem os seus interesses atendidos ou não? Se não tiver, ela vai lutar. A luta de classe é isso. E se ela não tiver um referencial político no espectro da esquerda, um setor importante da classe trabalhadora pode aderir à direita, como já aconteceu.
né? Não foi só os pequenos empresários, a pequena burguesia e os grandes empresários que apoiaram o Bolsonaro. Tinha trabalhador também. 58 milhões de pessoas. Tinha milhões de trabalhadores que estavam apoiando o Bolsonaro. E se a gente não entender isso, né, que as traições do PT, dos governos do PT a serviço do capital levaram a isso, a gente não aprende a lição e a história se repetirá. E Caio, por que não romper com o pessoal? Por, por que não romper, você disse? Por que não? Por que ainda ficar no pessoal? Por que não romper com o partido? Essa é uma discussão que está quente, né? Não só entre os camaradas da esquerda marxista, mas entre várias correntes do PSOL. Agora está tendo um congresso, o PSOL está celebrando agora plenárias municipais que estão votando em teses estaduais, e agora, no próximo mês, em outubro, vai ter o Congresso Nacional do PSOL. Nesse congresso, vai se definir se o PSOL deve participar do governo ou se o PSOL deve se manter independente do governo. Isso vai estar tá na mesa, vai ser a principal discussão política no Congresso do PSOL. Se a maioria atual da direção do PSOL conseguir eleger a maioria dos delegados, que existe uma probabilidade disso acontecer, e aprovar no Congresso que o PSOL deve fazer parte do governo, vai estar concretamente colocada a questão continuar no PSOL ou não, para quem defende a independência do PSOL quem defende que o PSOL seja um referencial de esquerda, à esquerda do PT e da esquerda tradicional aí brasileira. E essa discussão a gente vai fazer, né? A esquerda marxista também vai ter o seu congresso logo depois do congresso do PSOL, onde isso está na pauta, né? Essa discussão a gente vai ter que fazer. E mais, né? Por exemplo, tem alguns deputados federais do PSOL que não votaram de acordo com a orientação da liderança do PSOL na Câmara, que é o Boulos, né? A favor de projetos do governo. Né? Então, na reforma tributária, por exemplo, teve 3 deputados federais do PSOL que se abstiveram da votação, enquanto que a bancada do PSOL toda votou a favor da reforma tributária. Mas como era uma reforma que ia contra os interesses da classe trabalhadora, apresentada pelo governo, apoiada pelo PT e pelo governo, e apoiada pelo PSOL formalmente, oficialmente, esses deputados se abstiveram, né? O caso do Glauber Braga, da Sâmia Bonfim e da Fernanda Melchiona. Esses 3 mandatos do PSOL se abstiveram dessa votação. Hoje, ainda é possível fazer isso. Mas depois do Congresso do PSOL, se o Congresso aprovar que o PSOL faz parte do governo formalmente, esse tipo de votação, votar contra ou se abster de uma votação que a orientação do governo aprovar, pode significar uma crise política onde o governo vai cobrar o PSOL, falar, ó, vocês fazem parte do governo agora, tem esses e esses e esses cargos aqui, e os deputados de vocês não estão votando a favor da nossa orientação. Então, ou vocês disciplinam os seus deputados, ou nós vamos cortar vocês os cargos de vocês. É assim que funciona. Isso significa que pode acontecer da direção do PSOL, depois do Congresso ter aprovado essa participação formal no governo, tentar colocar para fora, expulsar do partido deputados que não se submetam a essa disciplina partidária. E veja bem, isso seria uma grande ironia, porque o próprio PSOL nasceu da expulsão de parlamentares do PT que se recusaram a votar a favor a contra-reforma da Previdência do governo Lula, do primeiro mandato do governo Lula. Foi por isso que o PSOL nasceu. Porque alguns deputados do PT falaram, não vamos votar a favor dessa contra-reforma da Previdência que retira direito dos trabalhadores. E aí o PT expulsou esses deputados. E esses deputados expulsos fundaram o PSOL. E agora nós podemos ver a história se repetir, mais ou menos, aonde deputados do PSOL podem ser expulsos do PSOL por não votarem a favor de projetos do terceiro governo Lula, ou se contar os da Dilma aí, o quinto governo do PT, aonde o PSOL vai estar fazendo parte.
Então, para que formou o PSOL lá atrás, se agora era para estar... Ou seja, a política que o Boulos está levando hoje no PSOL, e o Ivan Valente, outros deputados, que são os caras que estão na direção majoritária do partido, é uma política que era melhor eles terem continuado no PT lá atrás, não precisava ter feito isso, sabe? Então, é essa situação que pode se desenhar, né? Então, pode se colocar não só, simplesmente, logo depois do Congresso, é uma possibilidade, romper com o partido por conta disso, como também isso pode se dar através de crises políticas, expulsão de parlamentares, etc., que não queiram se submeter à disciplina partidária ao serem obrigados a votar a favor de projetos do governo que vão contra os interesses da classe trabalhadora. Maravilha. Agora uma pergunta mais polêmica, mais espinhosa, né? Que eu acho que esse debate precisa ser feito, né? Aqui. Eu concordo, né? Com a questão da independência de classe, independência política aí da esquerda, né? O papel que o governo Lula cumpre. Mas, assim, eu acho que, assim, antes de vocês irem pro PSOL, vocês estavam no PT. E vocês passaram muito tempo, no PT, né, estando num partido que era governo, né? Qual que é o balanço que vocês fazem disso? Vocês erraram, né, ficarem tanto tempo no Partido dos Trabalhadores ou não? Não, a gente não faz o balanço de que a gente errou, não. Entre os nossos camaradas da atual esquerda marxista, né, tem camaradas que são, inclusive, fundadores do PT, né, os nossos camaradas mais velhos são fundadores do PT. O PT nasce em 1980 como fruto de um ascenso do movimento operário no Brasil, que foi mais concentrado nas greves do ABC, dos metalúrgicos, em 77, 78, 79, mas lutas operárias espalhadas pelo Brasil inteiro, que encontraram um meio de se expressar politicamente, organizando a classe trabalhadora em partido. E isso foi um passo extraordinário para a classe trabalhadora brasileira. Veja bem, se você pegar o Engels, né, o partido do Marx, o parceiro do Marx, lá atrás, o Engels, ele vai explicar que, naquela época, o primeiro passo da classe trabalhadora dos países europeus era se organizar partidariamente independente da burguesia. Porque os trabalhadores, ainda carentes, né, de um partido da classe, costumavam se expressar através de candidaturas dentro dos partidos burgueses, da burguesia. Era a burguesia que tinha os seus partidos, né? A criação de vários partidos é uma tradição da burguesia, que expressava as divisões entre a classe burguesa e pequeno burguesa, né? Que começa ali com os clubes, né? Os clubes durante a Revolução Francesa, né? Que depois vão se tornar partidos burgueses. O Engels, já no século XIX, vai dizer a classe trabalhadora de cada país precisa dar um passo que é constituir o seu partido independente, só de trabalhadores, que não tenha nenhuma ligação com a classe burguesa, com a classe dominante. Independente se o programa desse partido é revolucionário ou não, a questão é que os trabalhadores precisam se organizar em partido de maneira independente. Compreendendo esse ensinamento marxista, foi que o Mário Pedrosa, veja bem, Mário Pedrosa, o fundador do trotskismo aqui no Brasil, né, em 1978, envia uma carta para o Lula, propondo ao Lula que ele formasse um partido de trabalhadores. Então, a ideia do PT, ela surge da compreensão marxista da história e da necessidade histórica da classe trabalhadora de se constituir como em organização partidária independente da burguesia. E essa proposta que o Mário Pedrosa envia ao Lula é que vai levar o Lula a se colocar a questão da construção de um partido. E vai levar o movimento para o PT e depois a fundação do PT.
esse partido ele nasce como um partido da classe e um partido de massas que envolve a classe trabalhadora no Brasil inteiro. E um partido, portanto, que traz para dentro de si todas as contradições da sociedade de classes. E um partido que vai estar desde o início em disputa. E no começo dos anos 80 tinha muito a discussão de duas concepções de partido dentro do PT. Uma que era defendida pelo Lula, que era de que o PT deveria ser um partido de toda a sociedade. E outra que era defendida pela ala esquerda do PT, onde tinha as correntes trotskistas, da onde surgiu depois a esquerda marxista, que defendiam que o PT devia ser um partido sem patrões. Então essas duas concepções, elas se digladiaram dentro do partido na década de 80. E no começo dos anos 80, a ala esquerda ganhou do Lula. E ganhou a concepção de que o PT devia ser um partido sem patrões. Depois, aos poucos, a ala do Lula vai ganhando maioria e derrota essa concepção na prática, aonde começa a filiar patrões. E quando o Lula assume a presidência em 2003, é eleito em 2002, assume em 2003, com o seu vice José de Alencar, que era um grande industrial de Minas Gerais, o José de Alencar, depois ele passa a ser filiado honorário do partido. O Lula no governo começa a filiar no PT grandes industriais, grandes patrões, grandes capitalistas. E desfigura o PT. Esse é um processo que não se dá de um dia para o outro, mas é um processo que vai se desenvolvendo. Enquanto era possível disputar dentro do PT a classe trabalhadora que se via organizada nele, que se via referenciada politicamente nele, nós estivemos ali. Nós decidimos sair quando a gente viu que a disputa não era mais possível, que a degeneração da direção do PT tinha chegado a tal ponto que impedia qualquer possibilidade de disputa. Foi aí que a gente decidiu sair. Então, enquanto houve essa possibilidade, a gente ficou lá, porque também não havia alternativa fora. O PSOL, quando ele é criado, ele é um partido muito pequeno e principalmente baseado em servidores públicos, mas sem nenhum enraizamento na classe operária brasileira. E hoje o que a gente tem é uma crise política da classe trabalhadora, porque o PSOL ainda não está enraizado na classe operária, e se continuar com essa política, nunca vai se enraizar. Se continuar com a política da atual direção, não vai chegar a se enraizar na classe operária. E o PT, para as novas gerações da classe operária, já não é mais o partido. O PT, ele ainda tem um apoio eleitoral forte entre a classe trabalhadora, entretanto, isso não se traduz em organização da classe. A classe trabalhadora não vê mais o PT como um organizador das suas lutas. A classe trabalhadora não vê mais no PT um instrumento para sua organização. A classe trabalhadora, uma boa parte dela, ainda vê o PT como um partido do jogo eleitoral, aonde ela pode se apoiar para tentar defender os seus interesses no terreno eleitoral das eleições burguesas. Ou seja, como um representante eleitoral, mas não mais como um instrumento de organização própria da classe. Então, hoje, na verdade, a classe trabalhadora brasileira está novamente carente de um partido dos trabalhadores. E o PSOL poderia vir a ocupar esse lugar se não cometesse tantos erros. E pode ser que o seu erro derradeiro seja agora participar do governo Lula, esse governo de conciliação de classes, de unidade nacional com a burguesia, que vai atacar, como já está atacando, os interesses da classe trabalhadora. Beleza, Caio. Eu entendo, né? E se eu estivesse vivo naquele momento, né, eu apoiaria, né, fazer o que a gente chama de entrismo dentro de partidos como o PT nos anos 80, né? Ou quando o partido foi fundado. Mas vocês não demoraram muito, né, para fazer essa ruptura,
para perceber essa degeneração. Por quê? Porque quando vocês romperam, o PT já era governo. Os quadros, né, os dirigentes do PT já estavam no estado, dentro do estado burguês, né? Não houve uma demora. Olha, é uma discussão que é legítima de ser feita, Guilherme, mas veja bem, o que aconteceu com os que saíram antes? Entendeu, né, que ainda existia uma possibilidade de disputa, e de fato existia. Por exemplo, se você pegar o PSTU, que rompeu entre 92 e 94 aí com o PT, o que aconteceu com o PSTU? Ele conseguiu ganhar as bases operárias do PT, ele conseguiu se apresentar como um referencial político à esquerda do PT para amplas camadas da classe trabalhadora? Não. É um partido que tem uma expressão ultra minoritária na classe trabalhadora brasileira. Se você pegar as correntes que saíram do PT e foram formar o PSOL, conseguiram uma expressão eleitoral bem maior do que a do PSTU, entretanto, na classe trabalhadora, como organização, praticamente insignificantes. O que que, o que que as centrais sindicais aí nas quais as correntes do PSOL hoje se referenciam, dirigem de movimento sindical hoje, por exemplo, em relação ao que a CUT é? É quase nada. Então, assim, ter saído antes não resolveria. Ao primeiro sinal de degeneração, ou no início do processo de degeneração, era uma escolha viável ter saído. Poderia ser legítimo. Mas o que a gente olha para a história é que os que fizeram isso não obtiveram sucesso na sua empreitada. Então a gente ficou até onde foi possível, né? Por outro lado, a gente precisa ter senso de proporção, né? Se você tem ainda um partido, por mais degenerado que a sua direção esteja, que ainda tem a confiança da classe trabalhadora, é preciso estar ombro a ombro junto com a classe trabalhadora para ajudar a classe trabalhadora a se despir das suas ilusões, né? E não entendemos que o começo dos anos 90, ou depois o primeiro mandato do Lula, era o momento adequado para romper com o partido, né? E a gente lutou até o final, digamos assim, até onde a gente achou que era possível lutar. No PSOL já é diferente, porque ele não é um partido que tem enraizamento na classe operária. Então, essa decisão é muito mais fácil. A decisão de romper com o PSOL é muito mais fácil, né, do que a decisão de romper com o PT. Agora, assim, para os revolucionários, Guilherme, a gente entende que não se trata da gente proclamar o nosso próprio partido revolucionário e achar que isso resolve o problema. Pode deixar a gente com a consciência mais tranquila, mas deixa a gente falando com a gente mesmo, né? Enquanto que não se resolve os problemas se a gente não conseguir dialogar diretamente os, com os atores da revolução, que são a classe trabalhadora. A revolução será a obra da própria classe trabalhadora, né, disse o Marx. Então, a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Então, a gente precisa construir organização junto aos trabalhadores. E quando a gente pensa em organização partidária, nos seus primeiros 30 anos de vida aí, o PT tinha a maioria da classe trabalhadora. E aí a gente interveio aí. A gente interveio aí. Outra discussão é sobre o sindicalismo, por exemplo. Nós continuamos até hoje intervindo na CUT. A gente intervém na CUT. E quando a gente ganha a eleição de um sindicato, a gente propõe que esse sindicato continue filiado na CUT, ou se ele não estiver, que ele se filie à CUT. A gente não é a favor de
desfiliar sindicato da CUT para ir para conlutas, para ir para intersindical. Não, não, porque a gente não quer. E isso é muito claro para o Lenin, para o Trotsky, para os bolcheviques, era muito claro que o lugar, isso a discussão sindical nos primeiros congressos da Internacional Comunista deixa cristalino. O lugar dos revolucionários, dos comunistas, é nas grandes entidades de massa, nos grandes sindicatos, nas grandes centrais sindicais, mesmo que as direções sejam degeneradas, pelegas, traidoras, não faz mal. É ali que a gente tem que estar, é ali que a gente faz o combate, junto à maioria da classe trabalhadora. E a gente não propõe dividir esse sindicato para criar sindicatos revolucionários puros, não. Porque aí a gente dá as costas para a maioria da classe que vai ficar sob as garras dos burocratas ali, que foi o que o PSTU e várias correntes do PSOL fizeram ao criar as outras centrais sindicais de esquerda. E olha, se hoje tivesse dentro da CUT todo esse povo que hoje está dentro da Conlutas, da Intersindical, se tivesse todo mundo hoje dentro da CUT, a gente estaria trazendo muito mais problemas para a burocracia sindical lulista, que dirige a CUT, do que tem cada um formado a sua central sindical. O Lula agradece. O Lula agradece. Última pergunta aí para a gente fechar esse bloco, né, sobre a questão dessa, né, da esquerda marxista. E você falou aí dos ganhos, né? Você falou que o PSTU, né, se dando como exemplo, não teve muitos ganhos ao sair do PT. Mas qual que é o ganho que a esquerda marxista teve, né? Porque a esquerda marxista, assim como o PSTU, não é uma corrente, né, de massas, uma corrente referencial aí para a classe trabalhadora. Não, não tivemos ganhos em sair do PT. Pelo contrário, foi uma decisão que nos trouxe alguns prejuízos em certos aspectos. Por exemplo, nós tínhamos um vereador em duas cidades operárias, a gente tinha vereadores, né? Um vereador em Joinville, em Santa Catarina, e um vereador em Bauru. Em Joinville era o Adilson Mariano, que estava já há 4 mandatos se reelegendo como vereador pelo PT, era o candidato mais votado da cidade. E em Bauru a gente tinha o Roque, que era o candidato mais votado do PT na cidade também, que já estava há 2 mandatos como vereador. E a gente sabia que indo para o PSOL, nós fatalmente perderíamos esses mandatos, porque o PSOL não tinha coeficiente eleitoral para eleger vereador em nenhuma dessas duas cidades. Não tinha voto suficiente o partido, mesmo com a gente não tinha como nós sozinhos eleger o vereador pelo PSOL. E foi o que aconteceu. Quando a gente foi para o PSOL, na eleição seguinte, a gente perdeu os mandatos de vereador, a gente sabia que ia perder. A questão é que não era mais possível continuar dentro do PT. Mas a luta ela se dá nas condições reais, não eram as melhores condições ao momento da saída, mas foi o que a gente teve que fazer. Agora, o que eu estou dizendo é que ter saído antes, ter escolhido sair antes, não nos ia trazer nada, nenhuma vantagem. E, e, se a, e se o argumento é que, mas já estavam traindo e tal, não sei o quê, então, ao primeiro sinal de traição fosse o correto já sair sem fazer a disputa interna, então esses outros partidos que saíram antes deveriam ter tido. A história deveria mostrar o acerto da decisão deles, e eu não vejo a história mostrando isso. Isso não quer dizer que nós tivemos mais ganhos, não, pelo contrário, eu acabei de explicar aqui, a gente perdeu mandatos. Seria mais vantajoso do ponto de vista de se você acha que o mandato parlamentar é importante, a gente ter continuado no PT, talvez até hoje, mas isso seria uma postura oportunista, né? A gente optou e, e os bravos camaradas Mariano e Roque aceitaram
sabendo que iam perder os mandatos deles, né? Você sabe qual é a pressão que isso tem, quando um cara é vereador por 4 mandatos numa cidade, como era o Mariano, ou 2 mandatos no Rock, a perspectiva dele é de construir uma carreira política, onde depois ele vai virar deputado, depois ele vai, né? Os camaradas sabiam que a gente estava jogando isso fora, porque a gente entendia que não era mais possível politicamente continuar dentro daquele partido, né? Então, eu acho que as nossas decisões elas se basearam em princípios, né? E aonde que a gente deveria estar para ajudar a classe trabalhadora a desenvolver o seu caminho revolucionário. E isso o veredito disso está certo ou está errado ainda não. A história mais adiante é que vai dizer, né? Ainda está cedo para a gente poder fazer esse balanço. Estamos ainda no meio do jogo. Tá certo. Então, aí avançando aqui na discussão, o Caio, uma coisa que eu percebo que está em falta dentro da esquerda, principalmente da esquerda classista, né, hoje, é em relação da necessidade de ter uma oposição de esquerda revolucionária ao atual governo, né, de ter uma unificação, né, dessas correntes, né, para se opor, né, pela esquerda, pelo caminho classista ao atual governo, né, oferecendo uma alternativa para a classe trabalhadora, sendo essa referência que você fala que está em falta, né? O que você pensa, né, disso, né? É possível ter uma frente de esquerda hoje no Brasil? Oi, Guilherme. Então, é, eu entendo que isso é uma concepção que a gente é muito cara para nós dentro da esquerda marxista, né? E quando a gente pensa em unidade da esquerda, etc., para nós, em primeiro lugar, vem o programa. Ou seja, pelo que estamos unidos? E não nos unirmos porque há uma identificação que somos da esquerda mais radical, ou classista, ou mais à esquerda. Não, isso não, para nós não resolve o problema. Porque a gente já viu muita gente que era radical, tinha um discurso radical e tal, e na hora do vamos ver, tinha outro comportamento, outra postura. E não é disso que se trata. Então, não se trata de fazer um acordo das direções dos partidos mais à esquerda, das correntes mais à esquerda, para formar uma frente de esquerda, uma frente de revolucionários. Isso não deve funcionar, na nossa opinião. Historicamente, não funciona. Por outro lado, existem é, pautas que deveriam unificar de maneira transversal, cortando inclusive todas as fronteiras organizativas e partidárias, deveria unificar todos aqueles que estão, de fato, por uma transformação radical da sociedade. Então, isso pode se dar nas lutas práticas, né? Então, a gente pode ver aí no próximo período medidas que o próprio governo Lula vai adotar e que tendem a se unificar contra essas medidas e em favor de medidas favoráveis à classe trabalhadora, várias organizações, inclusive setores de outras organizações que não são vistas como de esquerda. A gente pode ver agora, por exemplo, essa crise pela qual está passando o PCB, né? O PCB está passando por uma crise aonde existe, para além dos conflitos ali de ordem burocrática, né? De não deixou fazer aquilo, expulsou, não abriu, não democratizou a informação, todas as coisas que estão aparecendo aí no debate público que a gente está vendo sobre o PCB, existe, na verdade, uma diferença de programa, né? Que se expressa, a princípio, em relação à guerra na Ucrânia, né? Onde a atual direção do PCB tende a apoiar uma plataforma internacional
aonde tende a apoiar o Putin no conflito da guerra na Ucrânia, enquanto que os que estão sendo expulsos do PCB defendem uma posição mais semelhante à nossa, que é a de que essa guerra não serve aos trabalhadores de nenhum país. Então não é nem Putin, nem Zelensky, nem OTAN contra a guerra. Agora, quando a gente trata de questões, por exemplo, como a questão do pagamento da dívida pública, que aí entra em questão o novo arcabouço fiscal, ou mesmo a reforma tributária, ou mesmo a reestatização da Eletrobras e outras medidas que o governo vem a adotar, é com base nessas pautas que pode, de fato, se formar uma frente que, veja bem, não precisa ter nenhuma reunião, nenhuma ligação minha para um outro cara do outro partido e tal, para a gente fazer a frente. Ela se dá na prática, ela se impõe. Isso é a frente única. A frente única dos trabalhadores, ela se impõe pelos interesses dos trabalhadores. E aí isso pode levar, inclusive, a cisões, a crises em organizações onde não esteja muito claro se a direção ou se partes da direção daquela organização, daquele partido, defendem de fato esses interesses históricos da classe. E o que acontece é que, nesse primeiro momento, o governo Lula ainda goza de uma certa lua de mel com a classe trabalhadora e que ela é sobre-respeitada pelas organizações de esquerda em geral. Então, não é hora de criticar ainda, porque acabamos de derrotar o Bolsonaro, não sei o que ainda não é. Mas isso uma hora passa. Passa porque a vida real cobra. E então começa a aumentar o preço do combustível, agora você começa a ter inflação dos produtos de novo. Então aquela sensação de que está melhor nesse governo porque baixou o preço da carne, pode daqui a pouco já não ser mais realidade. E aí a água bate na bunda, ou seja, os trabalhadores e a juventude, que são base das diversas organizações de esquerda, pressionam, e essas organizações de esquerda tendem a mudar a sua postura diante do governo. E a gente vai ver mobilização, a gente vai ver mobilização de rua, de novo, contra o governo. A gente vai ver isso. E aí a gente vai ver quem que vai escolher estar do lado dos trabalhadores ou escolher defender um governo que está atacando os trabalhadores. E é sobre essa base que vai se dar a unidade da esquerda mais radical. É sobre a base prática. Não, a gente não vê a possibilidade de um acordo pré-estabelecido, tal. Isso é muito difícil. Isso pode haver pontualmente com uma organização ou outra, mas uma frente geral é muito difícil porque a maioria das organizações hoje que se reivindicam revolucionárias no Brasil, ou de esquerda radical ou classista, são, na verdade, centristas reacionárias, ou seja, elas oscilam entre reformismo e revolução de acordo com os seus interesses particulares. E aí reza principalmente a questão do dinheiro, do financiamento. A maioria dos partidos e organizações de esquerda hoje no Brasil são financiados pelo dinheiro do Estado burguês, através do fundo partidário, fundo eleitoral, de outros fundos que alimentam as centrais sindicais, ou até de ONGs, etc., que tem captação de dinheiro de diversas formas. Então, esse tipo de dependência financeira leva a que, por melhor bem intencionados que sejam os militantes dessas organizações, que eles não conseguem ir até as últimas consequências na defesa dos interesses da classe trabalhadora. São pouquíssimas as organizações políticas hoje de esquerda no Brasil que mantêm sua independência financeira em relação ao Estado burguês. Pouquíssimas. No PSOL, acho que só tem a esquerda marxista, não sei outra. Todas as outras recebem dinheiro do fundo partidário, fundo eleitoral, por exemplo. Então, o PSTU, o PCB, agora pararam de receber dinheiro do fundo partidário, mas não por vontade deles, não é porque eles se recusaram a receber, porque foi cortado, né? Mas até ontem estavam recebendo também.
Então, isso dificulta muito esse tipo de estabelecimento de frente, entende, Guilherme? É, Caio, última pergunta, né? Para a gente finalizar aqui, um elemento, né, da cultura política nacional que a gente precisa é, conversar, né, e debater sobre é a extrema direita, né? Que apesar do Bolsonaro ter sido eleitoralmente derrotado nessas últimas eleições, a extrema direita continua em pé, né? Continua, digamos assim, firme e forte, infelizmente, né? E como combater essa extrema direita? Olha, para a gente pensar em como combater a extrema-direita, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que levou a extrema-direita a crescer. E a responsabilidade do crescimento do bolsonarismo, ou do surgimento do bolsonarismo de massas no Brasil, porque o bolsonarismo poderia já existir localmente desde que o Bolsonaro é eleito para alguma coisa, né? Mas num nicho muito específico, né, dos eleitores dele e tal. Mas o bolsonarismo de massas, tal qual a gente viu a partir de 2016, 2018, que levou o Bolsonaro à presidência da República, ele é resultado direto da política de conciliação de classes do PT. É responsabilidade do PT. Eu sei que muita gente fica fulo quando a gente fala isso, mas é verdade. O Trotsky tem uma conclusão que ele tira, que ele diz o seguinte: ele fala que a política de frente popular é a política, é a antessala para o fascismo, né? Em última análise, a política de conciliação de classes, né? Quando os representantes da classe trabalhadora, que são reconhecidos pela maioria da classe trabalhadora como seus representantes, conciliam com o nosso inimigo de classe, se aliam aos nossos inimigos de classe, que são os burgueses, eles abrem a porta para o crescimento do fascismo. E é assim, historicamente, a gente vê que é assim. O fascismo só pôde se desenvolver na Itália, na Alemanha, na Espanha e nos outros lugares onde se desenvolveu, mas nesses três de maneira mais evidente, né? Com o fascismo italiano, o nazismo ou o franquismo na Espanha, por conta justamente da derrota da classe trabalhadora no período anterior, que se deu por conta dos dirigentes da classe trabalhadora terem se aliado à burguesia, não terem enfrentado a burguesia até o final. Então, isso está muito evidente na história da Itália, da Alemanha e da Espanha. Muito evidente. E aqui no Brasil, a política do Lula, do PT, da direção do PT, de conciliar com a burguesia, de trazer para dentro do governo, depois de ter vencido eleitoralmente a burguesia, trazer para dentro do governo os setores importantes da burguesia, até o PMDB, que é o maior partido burguês do Brasil, colocar o Temer de vice da Dilma, abraçar Sarney, Maluf, todos as figuras inimigos históricos da classe trabalhadora, buscavam apagar as linhas de classe que dividem a sociedade. O Lula queria, o Lula disse, chegou a dizer que o partido dos sonhos dele seria um partido com as pessoas de bem do PSDB junto com as pessoas de bem do PT. Ou seja, a proposta, a concepção do Lula não é um partido só de trabalhadores. Aquilo que ele perdeu lá no começo dos anos 80 dentro do PT, e continua sendo a concepção dele. Ele quer um partido para toda a sociedade, ele quer servir à classe dominante como aquele que pode unir a sociedade para continuar sendo explorada pela classe dominante. Claro, do jeito dele, aonde ele deixa as migalhas caírem da mesa da classe dominante para o povo ter o que comer e tal, para o povo ter 3 refeições por dia, mas que o capital continue explorando eles. Essa não é a concepção dos revolucionários, e a classe trabalhadora não aceita isso, tem um limite para ela aceitar isso. Entretanto, a classe trabalhadora, ela não nasce com consciência para si. Ela não se percebe. Cada trabalhador sabe que ele é trabalhador.
tem consciência em si. Agora, a consciência para si, que é que, ao ser trabalhador, ele tem interesses de classe próprios e que são antagônicos aos interesses do patrão, isso não é claro. Isso é um aprendizado difícil para milhões de pessoas. E a cantilena de que você deve ser empreendedor, deixar de ter o seu patrão e você ser o seu próprio chefe, que leva a essa proletarização e precarização do trabalho, onde não tem direito nenhum, uberização e etc. Isso é o caldo que permite que a extrema-direita cresça. Porque se você não se vê como uma classe, como parte de uma classe que está em luta contra a outra, você se permite a acreditar ou apoiar aquele que está dizendo que naquele momento a aparência diz. Então, quando o Bolsonaro diz tem que mudar tudo isso que está aí, ele está dizendo o que o povo quer ouvir, porque o povo quer que muda tudo isso que está aí. Só que um povo sem consciência de classe não percebe que o Bolsonaro está sendo demagógico, que ele é um inimigo de classe, e cai na dele. Agora a gente está vendo na Argentina. Quem acabou de ganhar as prévias na Argentina é um Bolsonaro argentino. Não sei se você viu lá, o cara, ele é um Bolsonaro argentino. E isso se dá porque a esquerda argentina cansou de se conciliar com a burguesia. A esquerda oficial argentina tem esquerda revolucionária na Argentina, tal, mas a capitulação ali é grande. Então, esse tipo de fenômeno, como Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, Boris Johnson na Inglaterra, a Meloni na Itália, está crescendo muito agora o neonazismo na Grécia, de novo, está crescendo muito. Por quê? Porque a esquerda foi lá, traiu, conciliou com os nossos inimigos de classe. Então a gente precisa entender isso. Qual que é o melhor jeito de enfrentar a extrema-direita? Nenhuma concessão aos nossos inimigos de classe. Em primeiro lugar, construir organização com independência de classe. Isso que eu acabei de falar na questão anterior, sobre a questão de as organizações da classe trabalhadora não se apoiarem financeiramente no dinheiro do Estado burguês, é essencial. Sem isso, não é possível combater a extrema-direita. Sem uma política independente de classe, não é possível combater a extrema-direita. Então, assim, não é agora apoiando o Lula a qualquer custo, mesmo quando ele estiver aplicando uma política em prol do capital, que a gente está enfrentando a extrema-direita. Pelo contrário, nós estamos ajudando o Bolsonaro a voltar com mais força, o Bolsonaro ou algum bolsonarista a voltar com força nas próximas eleições. É isso que a gente está fazendo, se a gente, aqueles que defendem cegamente o Lula, sob o pretexto de que não podemos deixar o Bolsonaro voltar. Só estão ajudando a fortalecer a extrema-direita. Então, assim, a gente não tem ainda uma organização fascista no Brasil, o Bolsonaro não construiu isso, não conseguiu, mas a gente tem, obviamente, vários grupos, pequenos grupos nazistas, fascistas, e uma extrema-direita com apoio de massas. Ou a gente estabelece uma esquerda radical capaz de angariar apoio de massas, ou a gente está fadado a perder para a extrema-direita de novo no campo das eleições burguesas. Não precisa nem esperar 2026, 2024 está aí já. Vamos ver. Então é isso aí. Bom, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Caio. Achei que foi muito boa a conversa e peço aí para ele fazer as suas considerações finais. Agradeço o espaço aí, o convite, Guilherme. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Como consideração final, eu só chamo a atenção de que
a gente está passando por uma situação que não é só brasileira, é uma situação internacional de polarização social e de mudanças muito bruscas e muito radicais. Se a gente olhar só na superfície, dá a impressão de que a extrema-direita está crescendo e tal, mas se a gente olha por baixo da superfície, o que a gente vê é que existe uma insatisfação cada vez maior se acumulando e que deve levar a cada vez mais a novas explosões sociais. E a gente precisa estar preparado para dialogar com esses acontecimentos, que aqui no Brasil também não vai ser diferente. A gente vê já nas várias categorias greves importantes acontecendo, muitas vezes contra as direções sindicais. Isso mostra uma disposição de luta dos trabalhadores, sem falar na disposição de luta da juventude. Então, sou bastante otimista, apesar das traições da esquerda oficial, dos aparatos, etc. Sou bastante otimista de que a roda da história continua se mostrando mais forte do que as direções dos aparatos. Então, é isso. Se você é comunista e está assistindo isso aqui, organize-se, busque organizar-se, tá? Venha conhecer a esquerda marxista, marxismo.org.br. Eu também tenho um canal nas redes sociais aí, no YouTube, Instagram, TikTok, que chama Visão Marxista. Se vocês quiserem conhecer, tem bastante conteúdo lá. Fica o convite aí para vocês também. Obrigado, Guilherme. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui mais uma vez agradecer a participação do Caio, também agradecer a sua participação, você que nos acompanhou até aqui. Peço aí que quem não for inscrito se inscreva no canal podcast Mesa de Debates Instituto um pouco. Compartilhe o nosso trabalho, curta, comente, né, os nossos vídeos. Quem puder também segue a gente no Facebook, Instagram e TikTok. E né, também temos nosso Pix 385 007 028 00 CPF e também o Padrim www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso, só a programação continua. Um abraço a todo mundo e fui.